Fala galera, tudo certo? Aqui é o Sony e esse é o Game Replay News. Hoje a gente vai falar de um tema que mistura nostalgia, decepção e aquele gostinho amargo de por que abandonaram isso. Você já se perguntou por que algumas franquias incríveis sumiram do mapa? Jogos que marcaram época, criaram legiões de fãs e depois foram deixados de lado. Pois é. Hoje vamos falar de jogos que fizeram história, mas foram largados pelas próprias criadoras. Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e bora embarcar nessa viagem no tempo cheia de promessas quebradas. Algumas dessas franquias renderam milhões, outras ajudaram a moldar gêneros inteiros, mas por decisões internas, vendas abaixo do esperado, tretas nos bastidores ou simples esquecimento, elas foram abandonadas. Hoje a gente vai relembrar esses jogos lendários, entender por que foram deixados para trás e imaginar como seria se tivessem continuado. Se prepara porque essa lista vai mexer com sua memória gamer. Primeira F-Zero Nintendo. A franquia que acelerava o coração dos jogadores desde o Super Nintendo tinha tudo: velocidade insana, trilha sonora icônica e gráficos impressionantes para a época. Mas o último F-Zero foi lançado em 2004 e desde então nada. Por quê? A Nintendo alega que não sabe como inovar na franquia, sério mesmo. Silent Hill, Konami. Um dos pilares do terror psicológico, atmosfera narrativa pesada, monstros bizarros, mas depois de Silent Hill Downpour e o cancelamento de Silent Hills com Kojima e Guillermo del Toro, a franquia praticamente morreu. A Konami simplesmente trocou games por máquinas de pachinko no Japão. Third Banjo-Kazooie, Rare/Microsoft, um ícone dos anos 90 no Nintendo 64, mistura de plataforma, puzzles e humor britânico. Quando a Rare foi comprada pela Microsoft, os fãs esperavam novos jogos incríveis, mas só receberam o polêmico Nuts and Bolts e mais nada. A Rare mudou o foco para Sea of Thieves e deixou Banjo no porão. 4 Legacy of Kain, Crystal Dynamics como Square Enix, uma das histórias mais ricas dos games, com Kain e Raziel protagonizando uma saga épica e filosófica. Mas depois de Defiance em 2003, a franquia caiu no limbo. Diversos reboots foram cancelados, e a Crystal Dynamics acabou se voltando para Tomb Raider. Chat Star Fox Nintendo, Fox McCloud, Pepe, Falco e Sleep. Começou lá no SNES com gráficos em 3D incríveis para a época, teve o aclamado Star Fox 64, mas depois lançamentos confusos e sem inovação. O último respiro foi Star Fox Zero, sem que flopou feio. Desde então, a Nintendo finge que nem lembra que esse universo existe. SIS, Dino Crisis Capcom, Resident Evil com dinossauros? Sim senhor. Dino Crisis misturava suspense e ação com criaturas pré-históricas e foi um sucesso no PS1, mas o terceiro jogo foi no espaço e detonou a franquia. Capcom nunca mais tocou no nome. Um remake seria perfeito hoje. Sieden, Jak and Daxter, Naughty Dog. Depois do sucesso de Crash, a Naughty Dog trouxe uma aventura mais madura e cinematográfica. Jak 1, 2 e 3 são clássicos do PS2, mas com o tempo o estúdio migrou para Uncharted e depois The Last of Us. Jak e Daxter sumiram. Hoje vivem só em coletâneas. 8, Prince of Persia, Ubisoft. Antes de Assassin's Creed, o grande nome da Ubisoft era Prince of Persia. Com acrobacias, viagens no tempo e uma ambientação mágica, a franquia marcou gerações com Sands of Time, Warrior Within e The Two Thrones, mas depois do reboot de 2008 e algumas tentativas tímidas, o príncipe foi deixado de lado. Aí, em 2024, veio Prince of Persia, The Lost Crown, um Metroidvania de respeito, com gameplay fluido, arte estilosa e boa recepção crítica. Mas o curioso? Mesmo com esse novo jogo, a história do príncipe original ainda está esquecida e o tão prometido remake de Sands of Time continua empacado sem data, sendo refeito do zero e passando por vários estúdios. Ou seja, a Ubisoft até lembrou da franquia, mas ainda parece perdida no deserto da nostalgia. 9 Earthbound/Modern Nintendo, uma das franquias mais cultuadas da Big N, com humor ácido, RPG fora do padrão e personagens marcantes, mas a Nintendo nunca lançou Modern 3 oficialmente no ocidente. A franquia vive apenas nas mãos dos fãs
e memes com o NES no Smash. 10º, Socom Sony, foi um dos maiores jogos táticos da era PS2 e PS3. Online viciante, coordenação em equipe e realismo militar, mas após a queda do estúdio Zipper Interactive, a Sony largou a marca e hoje, com o hype de shooters táticos, Socom seria sucesso fácil. Por que esses jogos foram abandonados? Motivos diversos: custos altos de produção, falta de direção criativa, baixas vendas nos últimos jogos, estúdios fechando, prioridade a jogos como serviço ou grandes franquias lucrativas. Muitas dessas empresas simplesmente optaram por investir no que dá mais dinheiro. E aí, qual dessas franquias você sente mais falta? Será que um dia elas voltam ou estão condenadas ao limbo dos jogos esquecidos? Comenta aí embaixo qual jogo abandonado merece voltar com tudo. E claro, se curtiu esse vídeo, já deixa o like e compartilha com aquele amigo nostálgico e se inscreve no canal para não perder nenhuma história do mundo dos games. Eu sou o Sony e esse foi o Game Replay News. Valeu e até a próxima, galera!